bom dia. Nós viemos aqui recebê-los, né, agradecer pela confiança, pela colaboração, por terem vindo mais cedo e, principalmente, né, em depositar toda a sua esperança mesmo nos filhos, nos netos, apoiando, dando incentivo. E isso reflete no que vocês fazem com a gente, né? Entregam a criança aí e deixam a gente trabalhar, e isso é muito importante para nós. A gente sente isso e a gente fica muito à vontade de fazer o nosso trabalho, tá? Então, eu trouxe aqui a dona Isaura e o seu Anésio, que são a raiz aqui da casa. Então, quando a gente pensar o que o portal transmite, é a dona Isaura e o seu Anésio que transmitem para a gente o pensamento do portal, que é o pensamento da espiritualidade que cuida de toda essa casa, de toda essa comunidade. Então, por isso que a gente se sente muito à vontade e muito confiante, né? Com as bases seguras aqui. Aí a gente trouxe o André, que está aqui desde pequenininho, agora é um senhor já de 19. Já pus... Eu representando aqui os pais, né? Na idade dos pais, e a Caiane aqui, que também veio desde da barriga, né, Caiane? Né? Então, a gente se juntou aqui para dar esse bem-vindo, esse bom dia, e a Caiane vai oferecer uma prece do coração, né? Bom, eu queria que vocês fechassem os olhos para eu poder citar uma prece. Então, eu queria agradecer a todos vocês por ter vindo aqui no lugar de Deus e ver a nossa peça, que representa várias coisas, e a maioria é do Chico Xavier, que foi uma inspiração para o espiritismo e para todos nós. Então, a gente agradece e que vocês gostem da peça. Deu bastante trabalho, a gente ensaiou, né? Deu duro. A voz da verdade. Então, que vocês gostem, que assim seja. Agora a gente vai passar para o André, que vai ser o apresentador e vai transmitir o roteiro aí, tá bom? E que aproveitem, curtem tudo. Bom dia. Agora a gente vai começar com uma pequena apresentação sobre a infância de Chico, né? Esse é o tema, a infância de Chico. E aí quem vai dar esse início, esse pontapé inicial para a gente, é os nossos dois amigos da turma Floresta, o Antônio e a Catarina. Oi, meu nome é Catarina. Eu sou o Antônio. E hoje a gente vai apresentar uma palestra sobre Chico Xavier e sua infância. Chico Xavier, como vocês conhecem, né, foi muito importante para o espiritismo, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Em um país que não era muito conhecido o espiritismo, especialmente num país católico, que nem o Brasil, Chico ajudou em divulgar o que o espiritismo era e suas ideias por trás dele, tentando destruir o preconceito que o catolicismo punha sobre o espiritismo. Chico Xavier fez pelo menos 450 obras, sendo as mais conhecidas as seguintes: Nosso Lar, 1944, de André Luiz; O Caminho da Luz, 1939, de Emmanuel; Há 2000 anos, 1939, de Emmanuel; Ação e Reação, 1957, de André Luiz; Os Mensageiros, 1944, de André Luiz. Que nem eu já falei antes, nessa época aí, no Brasil especialmente, numa cidade no interior de Minas Gerais, Chico teve que lidar com vários preconceitos em questão do espiritismo, que falavam que qualquer coisa que era fora do normal para os catolicistas era algo do diabo até. Então Chico, em 1910, teve que lidar com essas coisas aí, e desde criança até ele ser adulto, até ele envelhecer.
sempre tendo que lidar com essa ignorância em relação ao espiritismo. Então, isso foi muito difícil para ele, mas ele conseguiu lutar e divulgar o espiritismo. Nascimento de Chico. Chico nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910, numa família católica com 8 irmãos e pais analfabetos. Desde os 4 anos de idade, a mediunidade já se manifestava, e aos 5 anos, a mãe veio a falecer. E nisso, o pai, como não podia cuidar de 9 filhos sozinho, ele distribuiu entre as famílias. E durante 2 anos, Chico seria criado por sua madrinha, que era descrita como uma mulher abusiva, que falava que Chico tinha o diabo no corpo. Nisso, Chico fazia algo que a madrinha achava errado. Se ele fazia algo que a madrinha achava errado, a madrinha o punia, espetando ele com um garfo no joelho. Teve um episódio também que Chico tinha que lamber o joelho do primo dele. Por quê? Quando o primo dele estava com feridas no joelho, a benzedeira falou para a madrinha que um menino em jejum tinha que lambê-las durante 5 sexta-feiras para serem curadas. Aí a madrinha decidiu escolher Chico para fazer esse serviço. E foi nisso que Chico conversou com o espírito da mãe, e o espírito da mãe falava para ele que ele tinha que ter calma, ficar centrado, que tudo ia dar certo. E, curiosamente, na segunda sexta-feira, na segunda lambida, Chico curou o joelho do primo dele. Depois de um tempo de morar com essa madrinha aí, o seu pai casou de novo com a dona Cidália. E essa dona Cidália, ela queria fazer muito uma coisa, era reunir todos esses filhos aí de volta para uma família só. Então, todos os filhos foram reunidos de volta em uma família só. E dona Cidália, com o pai de Chico, tiveram mais 6 filhos. Então, em total, eles tiveram que crescer com 15 filhos em uma casa só. Coisa fácil, hein? Depois, essa dona Cidália aí era muito mais carinhosa e ela cuidava muito melhor de Chico do que a sua madrinha. Ela queria entender o que acontecia com ele, por que ele via coisas que os outros não viam, por que ele falava com pessoas que os outros não viam. E ela sempre queria entender o que acontecia com ele. Ela falava que alguém, algum dia, vai explicar para ele por que ele vê essas coisas. Infelizmente, dona Cidália veio a falecer também depois, enquanto Chico era uma criança ainda. Então, mesmo assim, foi muito difícil para ele. Depois disso, para tentar ajudar a família dele a cuidar de tanta criança, Chico começou a trabalhar numa fábrica de tecidos e a vida inteira dele virou isso. Ele acordava, ia para a escola, trabalhava, voltava e dormia. Era isso, o dia inteiro. Depois de um tempo, o médico recomendou que ele deveria parar de trabalhar nessa fábrica de tecidos porque estava fazendo mal para o pulmão dele. Ao invés disso, Chico começou a trabalhar num bar, como criança, trabalhando no bar. E ele falava que ele odiava isso porque ele tinha que servir cachaça para as pessoas e o pessoal ficava bêbado, ficava tonto e ele tinha que andar a pessoa até em casa. Depois de um tempo, aconteceu um episódio em que uma irmã de Chico começou a ficar muito doente, ficava louca, ficava adoecida. E um casal espírita da vila falou que isso se tratava de um caso de obsessão espírita, que havia um espírito que havia obsessado com essa irmã e havia fazido ela adoecer assim. E esse casal espírita falou que, para tratar isso aí, haveriam sessões de tratamento com o espírito, que iam comunicar com o espírito. E mesmo depois de várias sessões, não havia melhorado ainda. Então, eles convidaram Chico para ir ajudar. Chico, depois de apenas uma sessão, conseguiu melhorar e estabilizar essa situação da irmã. Então, desde então, ele já mostrava índices da sua mediunidade, desde menor. Depois de um tempo, esse casal espírita fundou uma casa espírita na vila, e Chico foi convidado a ser secretário dessa casa. Depois de um tempo, o presidente renunciou dessa casa espírita e o seu irmão mais velho entrou para esse cargo. Foi nessa época aí também que Chico fez sua primeira psicografia, sendo sua primeira de 450 ou mais ainda obras que ele fez. E é isso. Muito obrigado.
Vamos dar continuidade agora ao nosso evento, recebendo a belíssima apresentação das nossas turmas, todas baseadas no livro Lindos Casos do Xavier, de Chico Xavier, de Ramiro Gama, que traz histórias tocantes e inspirantes sobre a vida de Chico. Agora vamos receber a turma Floresta, que vai mostrar uma história intitulada Irmão Cirilo Pinto. Esta é a história de Cirilo Pinto, um homem simples, caridoso e comprometido com o espiritismo em sua comunidade, mas que foi submetido a uma prova difícil. No ano de 1936, na cidade de Caçapava, Cirilo foi injustamente acusado por ser portador de lepra, por ter as mãos deformadas e doentes. Inimigos políticos usaram essa acusação para persegui-lo. Cirilo decidiu fugir de casa e, quando notou que sua família já não era mais alvo de perseguição, retorna para sua casa. Mas se mantém escondido em um dos quartos no fundo, temendo ser levado e causar sofrimento para os seus familiares. Nessa solidão, ele encontrou forças na fé e na doutrina espírita, recebendo o apoio de amigos e mensagens dos espíritos consoladores. E permitir que Emmanuel nos ofereça a orientação necessária. Meus amigos, Deus os conceda muita paz espiritual. Sei da angústia de Cirilo e dos sacrifícios a que ele foi envolvido nesta vida. Reconfortai-vos, pois suas mãos não estão com lepra, como dizem, e sim uma intoxicação úrica gravíssima. Ainda assim, compreendam as provações a que foi necessária nesta vida, pois a vida passada, Cirilo foi um juiz severo no tribunal da Inquisição. Hoje, Senhor Jesus lhe concedeu a oportunidade de resseguir esses erros com paciência, resignação e amor. Contém na bondade de Deus, todas as tempestades passam. Digam ao irmão Cirilo que ele não está abandonado. Estamos todos com ele, auxiliando em suas manhãs de dores, e que ele prossiga com fé e coragem. Essa mensagem, Chico, o trará conforto e luz ao nosso irmão. Essas palavras de apoio o trará fé renovada. Tio Cirilo, nós trouxemos uma mensagem do Emmanuel para as mãos do nosso amigo Chico Xavier. Receba as palavras abençoadas. A cruz pequena que carrego não é nada diante da cruz de nosso Senhor. Vou prosseguir com fé e trabalho, buscando minha redenção, amparando aqueles que, assim como eu, sofrem. Passam-se 2 anos e a bondosa mãe de Cirilo, Dona Nazinha, desencarna. Chico, que ignorava o acontecido, recebe, 1 mês após, uma mensagem de Dona Nazinha para o irmão Cirilo. Meu filho, não desista. Estou ao seu lado em espírito. Fui sua mãe na terra e hoje sou um coração amigo que roga a Jesus por sua paz e luz. Juntos vencemos tantas lutas e venceremos essa também. Persevere no bem e serás abençoado.
Cirilo continuou realizando seu trabalho junto à doutrina espírita, mas o desencarne da sua sobrinha querida fê-lo enfraquecer-se muito. Foi então que espíritos rebeldes, velhos inimigos seus, o atacaram com êxito. Chico foi lembrado e uma carta foi enviada ao querido médium. Chico lhe envia a resposta. Acompanho ao seu bom coração com minhas preces a Jesus. Tenhamos como sempre a coragem e a fé. Ele tem poder de nos salvar de todas as lutas. Obrigado. Cirilo enfrentou a cada dia da sua prova com fé, resignação e trabalho no bem. Este é o exemplo que nos deixa. A certeza de que, com Jesus, nenhuma cruz é grande demais para se carregar. Turma Pétalas. Dando sequência, convido agora a Turma Pétalas, que vai nos encantar com a história O Lenhador e a Espada. Dando sequência, convido agora a Turma Pétalas, que vai nos encantar com a história O Lavrador e a Espada. E a enxada. É para dar emoção. Só que não dá. Bom dia, queridos amigos. Somos da Turma Pétalas e queremos, nesta manhã, além de contar uma história para vocês, propor uma reflexão. Para isso, vamos nos apoiar no nosso querido irmão Chico Xavier, que nos deixou tantos e tantos ensinamentos, através de seus contos, suas mensagens e, acima de tudo, suas atitudes e sua forma de praticar tudo o que ensinava. Ele era um espírito de muita luz entre nós. Em meio ao trabalho simples do dia a dia, ele também carregava a grande responsabilidade das tarefas mediúnicas que exigiam dele fé, serenidade e dedicação constantes. Ele cumpriu uma grande missão nesta encarnação, auxiliar o próximo. Mas, muitas vezes o próximo é exigente, por vezes não tem paciência, acaba tendo atitudes egoístas, não compreende que tudo tem uma razão de ser e o tempo certo para acontecer. Digamos assim, quem nunca julgou que sua dor é maior do que a de seu vizinho? Certo dia, quando ainda trabalhava na fazenda de criação do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, Chico caminhava longo trecho do caminho do campo rumo ao escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos que eram confiados a ele.
Sua mente se encheu de inquietações. Como manter o equilíbrio? Como atender a tantos pedidos? As exigências eram muitas. Surgiam doentes pedindo socorro, aflitos rogavam consolação, curiosos reclamavam esclarecimentos, ateus insistiam pela obtenção de fé. Os problemas eram tantos. Sejamos sinceros. Quantos de nós não desanimamos diante das dificuldades? Quantas vezes achamos que não seria possível? Chico curvava a cabeça desanimado, quando Emanuel, seu guia espiritual, mostrou-lhe uma cena singela. Um lavrador, trabalhando sob o sol nascente, manejando a enxada com firmeza. Repare, Chico, quando guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre pedras. Não questiona se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. A enxada não pergunta se as sementes são de flores ou de alimentos, apenas serve, obedecendo ao lavrador e colaborando sempre. E se não utilizada, ela acaba enferrujando pelo abandono. Assim é a lei da vida. Será que estamos dando utilidade à nossa? O que estamos fazendo nessa oportunidade que nos foi dada de reencarnarmos? Estamos trabalhando para enfrentar os desafios? Conquistar nossa reforma íntima? Irmãos, será que procrastinamos? Ficamos apenas imaginando o que faremos com a nossa enxada ou nos propomos a atingir da melhor forma aquilo que Deus nos propõe? Será que reclamamos dos desafios e dificuldades ou pegamos a enxada e vamos ao trabalho buscando servir nosso Pai? E Emmanuel prosseguiu. Nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou a iluminada renovação de seu interior. Refletiu que o desânimo é um veneno. E Emmanuel destacou: a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. E o que nós estamos fazendo com a nossa enxada? Deus nos propõe o caminho, nos mostra a direção, mas, justamente no necessário processo da nossa reforma íntima, há dificuldades, desânimo e frustração. E como nós estamos reagindo? O desânimo, meus amigos, é uma armadilha. Não podemos nos deixar influenciar negativamente ou desanimar. Não podemos desperdiçar essa linda chance que nos foi dada, de reencarnarmos e buscarmos superar nossos desafios. Sigamos nosso propósito. Busquemos nossa reforma íntima. E lembremos sempre, não podemos mudar o outro. Precisamos mudar e começar de dentro do nosso interior. Após esse lindo ensinamento, Chico sentiu-se renovado em seu interior. E com um coração leve e a alma fortalecida, seguiu adiante, pronto a abraçar novamente o trabalho com alegria. Vamos todos juntos utilizar a nossa enxada para semear o amor? Não é pra você. Você não vai dar pros seus pais também? As meninas estão andando em cima dos seus pais. Tá bom, graças a Deus. Senhora?
acho que a gente vai lá, eu vou lá pra frente para não atrapalhar vocês aqui. Aproveitar que tá indo inteiro só. Que bela apresentação. Parabéns. Evangelizandos da turma Pétalas agora podem se acolherem para assistirem o resto do evento. Agora é a vez da turma Folhas, com o tema Chico Xavier e a história da chave. Mais uma história linda que nos inspira a termos paciência e esperança. Chico Xavier e a história da chave. Tomada 1. Dona Cidália muitas vezes precisava sair para buscar lenha, deixando a casa sozinha. Foi então que começou um problema. Uma vizinha, percebendo a casa vazia, ia até o quintal e colhia as verduras. Isso preocupou Dona Cidália, pois sem as verduras ela não teria dinheiro para pagar as despesas da escola das crianças. Dona Cidália observou a horta por um tempo e logo descobriu que era a vizinha que pegava os vegetais. Ela não queria brigar com a vizinha por causa de alguns repolhos e alfaces, então decidiu pedir ajuda a Chico. Chico, você disse que às vezes vê sua mãe, Dona Maria. Poderia pedir um conselho a ela? Nossa horta está desaparecendo, e sem ela, como vamos pagar a despesa da escola? Chico, um menino de coração puro e cheio de fé, foi até o quintal ao entardecer e orou. Como sempre, sua mãezinha, Dona Maria, apareceu e lhe disse: Mamãe, nossa vizinha está roubando nossas verduras. Dona Cidália não quer brigar com ela, mas precisamos delas para pagar a escola. O que fazemos? Dona Maria, com um sorriso suave, deu-lhe um conselho sábio. Chico, meu filho, diga para a Dona Cidália que nós não devemos brigar com os vizinhos, porque um dia podemos precisar da ajuda deles. Sugiro a ela que entregue a chave da casa, para assim a vizinha poderá ajudar a cuidar da horta. Chico correu para contar a Dona Cidália o que sua mãe tinha dito. Ao ouvi-lo, Dona Cidália achou o conselho excelente e decidiu seguir a orientação. Obrigada, Chico, vou fazer isso. No dia seguinte, Dona Cidália foi até a vizinha com um sorriso gentil e entregou a chave da casa. E explicou que confiava nela para cuidar da sua casa e da horta enquanto estivesse fora. E assim, a vizinha nunca mais pegou as verduras. Ao invés disso, ela começou a cuidar da horta com carinho, sentindo-se responsável pela casa inteira. Essa história nos ensina que com bondade e confiança podemos transformar situações difíceis. Às vezes, a chave para resolver um problema está em abrir nosso coração, confiando nos outros e trabalhando para o bem de todos. Quarta.
Vamos! Oi. Mexerico. Mexerico. Vou ter que levar aquelas... Põe aqui, daqui. Tá funcionando. Vai, mexerico. Parabéns pela apresentação, foi muito boa. E agora vamos ter a turma Ramos. Agora chamamos a turma Ramos, que irá nos sensibilizar com a história O Menino se Defendia da Família, Despedia da Família. Bom dia, nós somos a turma Ramos e vamos apresentar a peça O Menino que se Despediu da Família. Morto aos 3 anos, depois de cair de sua bicicleta, o pequeno Rangel teria escrito uma carta à mãe Célia e ao pai Aguinaldo, psicografada por Chico Xavier, 1 ano após sua morte. Como morreu antes de ser alfabetizado, sua carta trazia uma caligrafia de traços infantis, de quem começava a desenhar as letras. A mãe lembra que antes de Chico ler a carta de Tetel, apelido de Rangel, em uma reunião no centro espírita, na prece em Uberaba, um médium ao seu lado lhe disse: "Seu filho está aqui, correndo, e a toda hora vem lhe abraçar. Agora ele está escrevendo a carta com a ajuda do avô."
Querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, sou eu, o Tetel. Estou com meu avô Lico. Vovô me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Eu estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever. Só para dizer a você, papai, e a mamãe Célia, que eu não morri. Oh, meu filho Tetel. Vou aprender muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor. Mas já estou mais adiantado que minha irmã Marina. E creio que o Aguinaldinho, meu irmão Creninho, ficará satisfeito. Papai e mamãe, não posso escrever muito, porque fiquei cansado de fazer letras. Mas quando eu puder, voltarei. Estou com muitas saudades. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo do mais importante. Nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte, da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Chico Xavier. Bom, com essa história nós aprendemos que certas pessoas da nossa vida vão embora conforme o tempo. E é o destino delas e não um acidente. Então, por mais que a gente tenha todo o direito de ficar triste, a gente tem que tentar ficar feliz, porque essa pessoa cumpriu o dever dela e agora foi morar com o nosso Pai Maior. Que assim seja. Agora, queremos receber com muito carinho a turma Raízes, que preparou a história O Gato Selvagem.
Você que vai ler primeiro? Vai falar com ela. Chico Xavier e o gato arisco. A casa de Chico Xavier era frequentada por um gato selvagem que não deixava ninguém se aproximar. Todos os dias o Chico colocava num pires alguma alimentação para ele. Repete essa frase aí. Repete essa frase aí. Repete aí todos os dias. Repete. Todos os dias o Chico colocava num pires alguma alimentação para ele. Numa noite, quando retornava de uma das reuniões, um amigo avisou que o gato estava morrendo estendido no quintal. Babá. Pode continuar, tio? Pode babar. Babava muito, mas ainda mantinha a cabeça firme em atitude de defesa contra quem se aproximasse. O Chico ficou bastante penalizado, pensando que ele poderia estar envenenado. O amigo explicou que horas antes o vira brincando com uma aranha e que, provavelmente, o gato a engolira. Não, agora eu entro. Olha, vocês... Nossa, tio aí. Não. Júlia, você quer ele sugerir? Ele sugeriu. Ele sugeriu que o Chico transmitisse um passe no felino. O gato, apesar de agonizante, estava agressivo. Ficando a meia distância, o nosso querido Chico começou a conversar com ele. Agora você fica. Olha, você está morrendo. Nosso amigo pediu um passe e eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Mas você tem que colaborar, pois está muito doente. Em nome de Jesus, você fica calmo, abaixa a cabeça, porque quando a gente fala no nome do Senhor é preciso muito respeito. O gato teve, então, uma reação surpreendente. Esticou-se todo no chão, permaneceu quieto até que o Chico terminasse o passe. Depois, tomando-o no colo, esse admirável medianeiro do Senhor pediu que se trouxesse leite e, com conta-gotas, colocou o alimento na sua boca. O gato tornou-se um grande amigo e ganhou até um nome. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém,
faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo além. Então agora chegou a vez da turma Brotinhos, que irá nos trazer muito encanto com o tema Cantando com Chico. Vivo contente.
Para finalizar com chave de ouro, convido... Vamos continuar. Para finalizar com chave de ouro, convido ao palco a turma Sementes, que vai nos emocionar com a história A Horta Educativa. Aqui, ó. Anuncia de novo, porque no primeiro escutou a primeira vez. Anuncia de novo, mesma coisa. Fala de novo, ninguém escutou a primeira vez. E para finalizar, com chave de ouro, convido ao palco a turma Semente, que vai nos emocionar com a história A Horta Educativa. A Horta Educativa. Quando Dona Cidália reuniu todos os filhos de Dona Maria João de Deus, observou que eles precisavam do grupo escolar. Senhor João Cândido Xavier, pai da numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era bem difícil. E o salário do fim do mês dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recurso para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo, prometeu o menino. A horta foi arada, semeada, plantada e regada. E em algumas semanas,
Chico já podia sair na rua com o cesto de verduras. Olha a couve, a alface, almeirão e o repolho. E o povo comprava. Cada maço de couve ou cada repolho valia um tostão. E Dona Cidália guardava o produto financeiro num cofre. Quando abriram o cofre, Dona Cidália falou para o enteado: "Você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo." E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Agora eu convido todos vocês a cantarem conosco a música favorita de Chico, cujas letras estão nas suas cadeiras.
preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez.
preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Queria chamar os evangelizadores aqui, rapidinho, só para a gente se despedir e já passar recado para a semana que vem. Assim a gente vai agradecendo a Dona Isaura, seu Anésio, que cede o espaço, a confiança e acredita em cada um. Vem aqui, turminha. Agora é minha turminha. Minha turminha. Que isso? Vem. Evangelizadores que estão perdidos aí. Dona Isaura, seu Anésio, quer vir aqui? Não? Ó. Só para a gente mostrar a... Desliga aqui. Desliga esse trem. Não, desliga aqui. É aqui, gente. É aqui para vocês verem. É aqui. É aqui. Vai lá pro cantinho. Não. É só para vir grudadinho aqui. Vamos dar as mãos aqui, ó. Vem, Alexandre. Aqui. Aí a gente vai só agradecer e já fazer o chamado para confraternização do domingo que vem, às 10 horas após a palestra. Mas aí eu queria que todos vissem assim, todos juntinhos, né, uma força de trabalho, são os culpados de tudo isso, né? Então, nossa gratidão às famílias, os trabalhadores, à casa, que vocês tenham um lindo domingo e obrigada por tudo, tá? Turma, vamos sair de uma maneira organizada, porque a gente só tem a saída das laterais. Então vamos saindo com calma, vamos saindo só pelas laterais. Devagarinho. No final dá tudo certo.